O dinheiro, como o dólar, o euro ou mesmo o real, ele é uma crença, ele é uma crença no governo, uma abstração mental, uma percepção diferente de maçãs e bananas. Maçãs e bananas são compostos por células que têm DNA e esses DNA essas células e essas moléculas vão ser quebradas por enzimas no meu corpo. Agora, o real, ele é um objeto ou alguma coisa no monetário de sistema ou uma coisa assim, que o governo simplesmente falou que aquilo lá existe. E é uma percepção. No início, quando lá atrás, quando o real surgiu, imagina que o governo criou, 100 moedas. 100 moedas. Hoje em dia, eu tenho milhares de moedas que o governo criou. E a percepção de R$1 de hoje não é a mesma. E eu vou usar um exemplo para ilustrar isso melhor. Imagina que uma criança de 10 anos, para ela esperar um ano, suponha que uma criança de 10 anos ficou sabendo que ela vai viajar para um lugar que ela queria muito daqui a um ano. Esperar um ano para uma criança de 10 anos é muita coisa. São 10% da vida dela. Isso é muita coisa por criança de 10 anos. Agora, para uma pessoa de 100 anos, por exemplo, um ano é 1% da vida dela. É bem mais rápido de passar. Eu estou dando um exemplo esdrúxulos ou fáceis de tangíveis de entender para ficar mais fácil. Então, desde lá de 90 e poucos, quando o real surgiu, até 2000 ali, foram criadas uma quantidade X de moedas, tá? Então, vamos colocar um exemplo mais fácil. Suponha que o governo emitiu 1000 moedas para circular na população. Só que para ele fazer as obras dele, os populismos dele, as coisas que ele tem que fazer, captar dinheiro, ele faz o quê? Ele vai lá e emite dívida. As pessoas compram essas dívidas e para pagar essas dívidas o governo faz duas coisas. Ou cobra impostos ou ele imprime mais dinheiro. E quando ele imprime mais dinheiro, a sua percepção do dinheiro muda conforme o exemplo do tempo que eu falei agora. Então, lá atrás, quando eu tinha 1000 dinheiros em circulação, ao longo de 5 anos, por exemplo, para o governo bancar o populismo dele, as gastações dele, qualquer coisa que for, ele vai ter que dobrar essa quantidade. Então, se eu tenho 1000 dinheiros, eu vou dobrar para 2000 dinheiros. Então, a minha percepção de R$1 ao longo desse tempo, ela diminuiu. Como você pode ver, quando eu era criança, a passagem de ônibus era uma moeda de 25 centavos. Por quê? Eu até brincava que era a moeda de ônibus. A passagem de ônibus, que era aquela moeda sextavada. Enfim, hoje, de tanta impressão que o governo fez de dinheiro, para ele dobrar a quantidade de dinheiro, isso já é um outro nível. Então imagina que nós hoje temos 50 milhões de dinheiro circulando. Para o governo fazer algum populismo que consiga ultrapassar essa percepção de valor de real que for se modificando ao longo do tempo, ele vai ter que dobrar. E para dobrar de 50 milhões, ele vai ter que ser 100 milhões de dinheiro em circulação para ele gastar. E aí, a percepção do dinheiro vai diminuir mais ainda. Por quê? Porque mais dinheiro foram usados para fazer as coisas que o governo quer, emitir dívidas e pagar essas dívidas. Caso você ainda não esteja acreditando ou entendendo o que eu estou falando, vou fazer uma demonstração aqui. Veja só, como ninguém quer comprar títulos de dívidas, o governo ele tem que cobrar muito caro para conseguir pagadores e compradores dessas dívidas. Olha os valores absurdos e exorbitantes que tem aqui na aplicação do Tesouro Direto, que qualquer pessoa pode comprar. Eu, você, qualquer pessoa pode comprar esses títulos. Logicamente, quem tem dinheiro vai deixar o dinheiro aqui para o governo pagar ele. Quem não tem, vai pagar o governo. É assim que funciona. E quanto à criação de moedas, olha só, olha aqui esses gráficos. Olha a quantidade de papel moedas que foram surgindo ao longo do tempo. E cada vez ele vai tendo que imprimir mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. Porque a percepção do real, ela se modificou. E
isso vai piorando cada vez mais. Quanto mais o governo hoje em dia ele gasta, é diferente dos gastos anteriores, porque para ele cada vez mais driblar essa percepção do valor do real, ele tem que imprimir mais dinheiro ou criar mais dinheiro. E aí quem tem dinheiro empresta para o governo e quem não tem paga. E a percepção do real que você tem hoje, ela vai mudar durante as décadas. Você pode, quem é mais velho aí, tem uma memória boa, pode se lembrar o quanto que custava as coisas lá atrás e o quanto que custa as coisas hoje. Porque a percepção do dinheiro, ela muda com o tempo. É uma coisa, uma abstração mental, uma percepção, uma crença. Você já viu alguém falando que gastos do governo é bom e que uma estatal ela pode dar prejuízo porque ela não visa só o lucro e quantas empresas privadas são malvadonas e só visam o lucro? Vamos entender o seguinte, não importa quem está no poder, se é esquerda, se é direita, se é o presidente A, se é o presidente B, se é o presidente C, se é Lula, Bolsonaro, se é Dilma, se é Temer, seja qualquer pessoa, não importa se é um santo divino, se é o Satanás, não interessa. Se o governo gasta e uma estatal dá prejuízo, quem vai pagar é a própria população que não tem dinheiro. Porque quem tem dinheiro, igual eu já expliquei lá no outro vídeo, vai fugir do país, vai emprestar dinheiro para o governo, não tem o que fazer. E quem vai pagar essa conta é a população carente. Se uma estatal dá prejuízo, vamos entender, os funcionários dessa estatal, eles têm que receber o salário deles. E se ela está dando prejuízo, de onde que vai tirar esse dinheiro? Ou vai ser cobrando impostos das pessoas, ou vai ser o governo imprimindo dinheiro para pagar essas pessoas. E quando o governo imprime dinheiro, isso causa inflação. E ele imprime dinheiro através de emissão de dívidas também. E quem é rico vai emprestar dinheiro para o governo e quem é pobre vai pagar através de inflação. Não importa se é o lado A, se é o lado B, se é um ser divino no poder, se é Satanás, não importa. Se uma estatal, se o governo gasta muito, dá prejuízo, quem vai pagar é a população pobre ao longo dos anos. Você pode ver o nosso país, décadas atrás até hoje, como que a inflação corroeu o poder de compra das pessoas por causa das administrações públicas que fizeram tempos atrás que todo mundo bate palma. Não importa quem está no poder. Se gastar muito, se estatal dá prejuízo, quem vai pagar são as pessoas. E essa correlação de que estatal, empresa do governo, é melhor do que empresa privada ou pública, isso é meramente fantasia. Essa correlação não existe. É outra dinâmica, nem vem o caso aqui explicar, não quer dizer que um é melhor ou pior, nem vem o caso explicar. Só estou explicando que se algo do governo tem prejuízo, quem paga é a população. Não interessa por quais meios são. Quem vai pagar é a população carente, tá bom? Compartilhe esse vídeo para as pessoas começarem a entender como que funciona a dinâmica do dinheiro, que é a crença no governo. Eu já expliquei isso mais aprofundadamente em outro vídeo, mas compartilhe para as pessoas começarem a entender, valeu? Taxa Selic e juros no Brasil. Muitas pessoas falam, os juros sempre foram altos no Brasil porque tem rentista, os bancos malvadões que querem sugar o povo trabalhador, que não sei o que, e esse tipo de vídeo populariza e as pessoas gritam mais governo. Vamos entender a complexidade que é a taxa de juros. Primeiro, que tudo no mundo é confiabilidade governamental. Os próprios governos emitem a própria moeda desenfreadamente, uns mais que outros, e a confiabilidade do governo de cada país vai depender de como eles agem entre eles lá, como funciona a lei, se as leis dele têm confiabilidade, se são válidas, ou se é um país que palhaçado, igual o Brasil, de submundo, que as leis aqui não funcionam. Então cada país tem a própria confiabilidade. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é que não vivemos num domo fechado. O mundo todo está aberto hoje para quem quer investir lá fora, para quem quer viajar, para quem quer isso, para quem quer aquilo, para quem tem recurso, para quem tem dinheiro. Então, a taxa Selic, ela é tão complexa que ela envolve uma gama de complexidade, como a inadimplência de cada país, o nível de confiabilidade de cada país, o tanto de dinheiro, de dívida que cada país imprime e várias outras coisas, se as leis são cumpridas. E, além do mais, a inflação de cada país e o custo-oportunidade. Por quê? Todo país ele emite muito dinheiro e emite dívida. Isso incluindo o Brasil, principalmente, países subdesenvolvidos. E isso faz com que as pessoas ficam mais pobres, de tanto que eles imprimem dinheiro. E a moeda mais confiável, você pode não confiar, mas mais confiável economicamente do mundo, é o dólar. Não importa se você acha certo ou acha errado. Hoje, devido ao grau de confiabilidade, é o dólar. Então, tudo que importa e exporta no mundo é cotado em dólar. Então, a cotação do dólar, ela vai interferir diretamente também na inflação do país, além da confiabilidade do governo, além da quantidade de dinheiro impresso do governo, entre outras coisas que não vem ao caso aqui explicar. O IPCA, que é o índice do governo que mede a inflação,
oficial, ele é apenas um índice, ele não reflete a sua própria inflação. Cada um tem a própria inflação, porque cada pessoa compra produtos diversos, diferentes um do outro. Então, você pode pegar e você fazer seus cálculos da sua inflação, que é pessoal. E acontece que no mundo existe uma coisa que é chamada carry trade, porque o mundo é aberto. Então, uma pessoa pode pegar dinheiro emprestado no Japão, que tem juros baixos, e emprestar para o Brasil, que imprime muito dinheiro para pagar eles. Então, se o governo eleva a taxa, se ele não elevar, olha como é complexo isso, se o governo não elevar a taxa, ninguém vai querer confiar no governo brasileiro de emprestar dinheiro. Por quê? Países como os Estados Unidos estão com a taxa alta atualmente. O Japão, há pouco tempo, ele elevou um pouco a taxa. Então é mais vantajoso, dependendo do valor da taxa de cada país, pegar dinheiro emprestado num país que paga menos juros e emprestar um que paga mais juros, que seja confiável financeiramente. Como o Brasil não é confiável financeiramente, ele tem que elevar os juros para atrair dinheiro, porque senão ninguém vai querer emprestar dinheiro para o Brasil, porque um país mais confiável, com a moeda mais forte, está com juros altos. Então, por exemplo, se os Estados Unidos está com juros de 4,5% a 5%, eu e o Brasil, por exemplo, de 3%, eu vou querer emprestar dinheiro quem? O dólar, que é uma moeda forte, que está me pagando 4%, ou o real, que é uma moeda fraca, que está me pagando 3%. Entendeu? Esse grau de competitividade. E a taxa Selic tem uma outra coisa que é o seguinte: todos os países têm negociação em tempo real de bolsa, de valores, entre outras coisas, que ficam negociando e apostando mini índice de quanto vai valer no futuro a taxa de juros. E essa expectativa, ela vai ter que ser atendida pelo Copom, que ele regula a taxa Selic artificialmente, ou seja, algumas pessoas do Banco Central, não é só o Roberto Campos Neto, são um grupo de pessoas, eles vão olhar qual é a expectativa das pessoas do mercado referente à confiabilidade daquela moeda e daquele governo, e eles vão colocar lá uma taxa de juros artificial, de modo que, se eles baixarem muito a taxa de juros, o que vai acontecer com o grau de confiabilidade do país? Vai subir. E quando vai descer? E quando essa taxa de confiabilidade desce, o que acontece? Com o real, ele se desvaloriza. E tudo é cotado em dólar. O dólar valoriza. E tudo que você importa e exporta vai ficar mais caro. Então a sua inflação pessoal de tudo que você compra, ela vai ficar mais cara. E o dólar vai disparar, as outras moedas vai disparar. E tudo vai ficar mais caro no Brasil. E o Brasil vai ter que imprimir mais dinheiro. E as pessoas vão ficar mais pobres. E se elevar demais a taxa de juros do país, as moedas podem ficar mais baratas. Por exemplo, o dólar pode ficar mais barato. Mas também a inflação vai subir e vai corroer o poder de compra das pessoas, porque o governo vai ter que ou imprimir mais dinheiro ou vai ter que cobrar mais impostos. Então não é simples falar que o Campos Neto é malvadão, que o país vive de rentista, que controla o governo, que não sei. Não, é o contrário. É a confiabilidade na moeda, é a confiabilidade governamental que faz isso. Os juros do Brasil sempre foram altos porque o governo sempre imprimiu muito dinheiro e teve uma confiabilidade baixa perante a outros países. Então, para o real ser baixo lá anos atrás, décadas atrás, o que o governo tinha que fazer? Elevar a taxa de juros para o pessoal pegar dinheiro emprestado lá fora em juros baixos e jogar aqui no Brasil. E o governo fazia isso porque ele consegue recursos dessa maneira, consegue financiar o populismo dele e ao mesmo tempo consegue te enganar com câmbio baixo, porque ele está pagando para isso. Você está pagando para isso. Então não é que é o governo, que as empresas malvadonas, que os bancos malvadões, que o rentista malvadão. Não, é a confiabilidade governamental, a administração governamental que faz isso. Não é o banco malvadão. O banco é uma consequência do que o governo faz. Então a gente tem que tentar entender e inverter essa ordem. Não é simplesmente chegar, vamos abaixar a Selic porque as pessoas estão sem dinheiro, estão inadimplentes. Cara, elas estão inadimplentes por causa de má administrações públicas que começaram há 30 anos atrás, não é de hoje. E se continuar fazendo isso, só vai piorar no futuro. Então vamos tentar entender, eu tentei resumir aqui um pouquinho, mas é muito mais complexo do que isso. E o Banco Central, lembrando, ele administra artificialmente a taxa Selic por um grupo de pessoas, não é só uma pessoa. E essa taxa, ela é já precificada pelas pessoas, pelo mercado, já é precificada. O Banco Central, ele só coloca ela artificialmente. Então parem de culpar Campos Neto ou não sei quem, vamos tentar entender como que funcionam as coisas. Não é só os bancos malvadões, os rentistas que vivem no Brasil, não, é muito complexo. Eu tentei resumir aqui, mas é bem mais complexo do que isso, tá bom?